bem-vindo ao canal Curiosidades com Lô. Eu me chamo Lourenço e tenho 9 anos. Hoje vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial, a Europa estava passando por um momento de paz, prosperidade e avanços tecnológicos. Carros, aviões, telefones, tudo isso surgiu nessa época. A indústria também cresceu muito, incluindo a bélica. Por mais que o momento seja de paz, as nações mais poderosas estavam cada vez mais investindo e melhorando seu exército, pois essas nações sabiam que a qualquer momento uma guerra poderia acontecer. A França não estava gostando muito da Alemanha pela humilhação da Guerra Franco-Prussiana e a anexação dos territórios de Alsácia e Lorena. A Alemanha tenta fazer uma aliança com a Áustria-Hungria e a Rússia, mas a Rússia e a Áustria-Hungria não se davam muito bem, então a Rússia deixa a aliança. Logo depois, a Alemanha convida o Reino da Itália, formando assim a Tríplice Aliança. A Rússia, em resposta à Tríplice Aliança, faz uma aliança com a França. Que não estava gostando muito dos alemães naquele momento. A Alemanha e o Reino Unido não tinham uma relação muito má, até porque eles tinham um inimigo em comum, que era a França. Com a desculpa que o balanço de poder na Europa não estava certo, o Reino Unido deixa a neutralidade e se junta ao seu antigo inimigo, formando assim a Tríplice Entente. Agora vamos falar sobre o Império Otomano. O Império Otomano naquela época não se tinha dado muito bem. Ele até perdeu uma guerra para a Itália. E como os Balcãs viram que estava fácil, eles declaram guerra contra o Império Otomano e ganham algumas terras que o Império Otomano tinha na Europa. A Bulgária ficou muito zangada porque o território da Macedônia foi dado para a Sérvia. Então, meio que ela tenta pegar o território da Macedônia à força. Isso já é a Segunda Guerra dos Balcãs, que foi praticamente todo mundo contra a Bulgária, incluindo o Império Otomano, que recuperou algumas terras perdidas. Agora vamos falar sobre o Império Austro-Húngaro, que era o império mais multicultural da Europa. Tinha os tchecos, poloneses, ucranianos, austríacos, húngaros, servos, croatas e eslovacos, mas os dominantes eram os austríacos e húngaros. Logo depois, a Áustria-Hungria anexa o território da Bósnia, que já tinha um controle antes, só que ainda pertencia ao Império Otomano. O presidente da Áustria-Hungria foi fazer uma visita de Estado na capital da região anexada, que era a Bósnia, na cidade de Sarajevo. Um grupo que a Áustria-Hungria via como terrorista esperou o carro do imperador da Áustria atravessaram uma ponte e jogaram uma granada. Quando eles jogaram uma granada, a granada bateu no capô do carro de Ferdinando, imperador da Áustria, e explodiu no carro de trás, deixando alguns feridos. Então, o imperador da Áustria saiu da cidade depois disso? Não, ele continuou sua viagem,
mas primeiro ia visitar os feridos no hospital. Indo para o hospital, o carro de Ferdinando percebe que ele está dando uma rua errada. Percebendo isso, o motorista do carro de Ferdinando tenta dar meia volta. Enquanto isso, um eslavo estava tomando seu cafezinho, pensando quanto o atentado tinha dado errado. E depois que o motorista de Ferdinando tenta dar meia volta, o carro acaba quebrando na frente do café onde o Gavrilo estava, o eslavo. E o eslavo sai do café e atira em Ferdinando e em sua mulher, matando os dois. A morte de Ferdinando foi a gota d'água para a Áustria-Hungria. E a Áustria-Hungria desconfiava que o assassinato foi a mando do governo sérvio. E isso pode ser verdade, porque muitos membros do governo, importantes do governo sérvio, faziam parte do grupo terrorista. Então, a Áustria-Hungria mandou uma carta cheia de exigências para a Sérvia, que os sérvios até que aceitam algumas dessas exigências, mas não todas. A Áustria-Hungria pede ao Império Alemão para ajudar se alguma coisa maior acontecesse, e a Áustria-Hungria declara guerra contra a Sérvia, fazendo assim a Primeira Guerra Mundial. Como a Sérvia é amiga dos russos, os russos começaram a mobilizar as suas tropas. Então a Alemanha diz para os russos não intervir. E os russos nem ligam. E a Alemanha declara guerra à Rússia. A Alemanha diz para a França se declarar neutra. Mas como a França não responde e começa a mobilizar suas tropas, a Alemanha ocupa Luxemburgo e declara guerra à França. A Alemanha sabia que lutar em duas frentes era um tiro no pé, mas ele tinha um plano. O plano se chamava Plano Schlieffen. O Plano Schlieffen era mais ou menos assim: como os russos demoravam para mobilizar suas tropas, porque a Rússia é gigante, eles iam demorar para invadir a Alemanha. Então, a Alemanha ia com tudo para cima da França e derrotava eles rapidamente. Depois ia com tudo em cima da Rússia. Mas a Alemanha sabia que a França ia defender a sua fronteira muito bem. Então, ele devia passar pela Bélgica. Os alemães pensavam que passar pela Bélgica ia ser fácil, mas os belgas até que resistiram na Batalha de Liège. Com a invasão alemã da Bélgica, o Reino Unido declara guerra à Alemanha, pois ele garantia a Bélgica sem ser invadida. Os aliados usaram a invasão da Bélgica para fazer algumas propagandas e isso não funcionou. A opinião dos outros países, como os Estados Unidos, ficaram bem contra o Império Alemão. Mas os alemães conseguem passar pela Bélgica e invadir o nordeste da França, indo até o rio Marne, mas são parados pelos alemães, pelos franceses e britânicos que estavam ali.
os aliados começaram a cavar trincheiras que iam do Canal da Mancha até a Suíça. As trincheiras funcionavam assim. Tinha um buraco, uma lista de buraco e uma outra lista de buraco. Entre essas listas de buraco existiam a Terra de Ninguém e vários soldados tentaram atravessar essa Terra de Ninguém, mas poucos conseguiam. Se com sorte alguns soldados conseguissem invadir a trincheira inimiga, os inimigos iam cavar outra trincheira mais atrás. A Alemanha tenta fazer o bloqueio do Reino Unido. Gente, não era para fazer esse bloqueio do Reino Unido aí, mas pro fim do vídeo vocês vão ver sobre esse bloqueio do Reino Unido. Seus submarinos. Os Estados Unidos não gostou muito do bloqueio do Reino Unido, até porque foi afundado vários navios americanos, inclusive o navio Lusitânia, que estava cheio de civis, mas a Alemanha disse que tinham armas escondidas, então eles tinham motivo. Na frente oriental, os russos se mobilizaram mais rápido do que o pensado e começaram a invadir a Prússia Oriental. Porém, quando os reforços alemães chegaram, os russos acabaram sendo derrotados nas batalhas de Tannenberg e Lagos Masurianos, o que fez os russos recuarem de volta para a Rússia. A Áustria-Hungria tenta fazer um avanço no território russo, mas ela não consegue e é obrigada a recuar bastantes quilômetros, perdendo bastante território. Eles também tentam invadir os sérvios, mas os sérvios aguentam por enquanto. As guerras também aconteciam nas colônias desses países. Na África, os aliados ocupam a região da Togolândia e começaram a invadir as colônias de Camarões e Namíbia. Já na Tanzânia alemã, os alemães que estavam na África conseguiram dominar alguns territórios do Quênia britânico. Os alemães tinham muitas ilhas no Pacífico, além de uma cidade na China, e os japoneses estavam querendo se expandir. Então, meio que os japoneses eram amigos do Reino Unido, eles declararam guerra e começaram a invadir todos esses territórios. Os australianos invadem a Samoa Alemã e a Nova Guiné Alemã. Em setembro, eles conseguem invadir toda a Nova Guiné, exceção de um grupo que ficou isolado lá praticamente toda a guerra. O Império Otomano não sabia se ia entrar na guerra ou não. Uns eram a favor, outros contra. O ministro de guerra otomano, Mar Pasha, é um dos que queria a guerra. Então, ele secretamente deixou 2 navios alemães que estavam fugindo dos britânicos entrar no Mar Negro. Fez a tripulação vestir roupas otomanas e bombardear portos da Rússia. Os russos não gostaram dessa atitude, então declararam guerra ao Império Otomano. Os russos tentam uma invasão aos Montes Cáucasos, mas eles não se dão muito bem. Pouco tempo depois, os otomanos tentam um contra-ataque. Os otomanos começam a invadir a Rússia e a Pérsia, mas os otomanos são derrotados nas batalhas de Sarikamish e Aidahan, onde alguns otomanos morreram de frio. Os britânicos invadem o porto de Bassorá para proteger a reserva de
petróleo da Pérsia. A Áustria-Hungria finalmente consegue capturar a capital da Sérvia, Belgrado, por algum tempo, pois os sérvios conseguiram tirar os austro-húngaros de lá. Os russos conseguem invadir mais território da Áustria-Hungria, fazendo eles recuarem para os Montes Cárpatos. Os alemães tentam uma invasão à Polônia russa. No início, eles se dão bem, mas depois eles são obrigados a retroceder alguns territórios. Os franceses tentam invadir parte dos territórios dominados pela Alemanha na primeira Batalha de Champagne, mas eles não se dão muito bem. Os franceses começaram a usar gás lacrimogêneo para tirar os alemães das trincheiras. E os alemães deram um passo adiante e começaram a usar gás cloro na segunda Batalha de Ypres. De início, o gás pareceu muito eficiente, mas logo depois os alemães sofriam com o próprio gás e a batalha ficou inconclusiva. Algum tempo depois, os aliados também começaram a usar gás cloro, mesmo tecnicamente sendo proibido pelas leis de guerra que esses mesmos países assinaram em 1899. Dois outros gases foram usados: o gás fogênio, que foi o mais letal de todos. Esse gás é praticamente invisível e os seus efeitos eram sentidos horas depois. E em 1917, os alemães começaram a usar o famoso gás mostarda, que apesar de não ser tão letal quanto o fogênio, o gás mostarda era assustador. Só de entrar em contato com a pele, ele causava bolhas, deformações e muito sofrimento para a vítima. E esse foi o gás mais temido e famoso da guerra. Os otomanos tentam invadir o canal de Suez, mas falham. Os britânicos começam a bombardear Dardanelos para chegar até Constantinopla, a capital do Império Otomano. Mas isso também não funciona. Mas em abril, eles, com os britânicos, franceses, australianos e neozelandeses, desembarcam nas praias de Galípoli. Essa operação de desembarque demoraria mais ou menos um ano e seria extremamente difícil, principalmente pelas condições climáticas. Os otomanos estavam bem bravos com os armenos, que eram uma minoria que viviam no nordeste do Império Otomano, pois eles desconfiavam que os armenos estavam colaborando com o inimigo. Isso tudo geraria o genocídio armeno, matando mais de 1 milhão de armenos. Até hoje, a Turquia nega o genocídio e diz que o número foi exagerado pelos aliados. O Reino da Itália, que era aliado da Alemanha e a Áustria-Hungria, decide entrar na guerra dos lados aliados, porque foram prometidas algumas terras da Áustria-Hungria. Enquanto isso, os alemães intensificam o ataque de barcos britânicos. Eu falei uma parte do vídeo bem antes, que tinha um bloqueio do Reino Unido, mas eu me enganei e o bloqueio do Reino Unido é agora. Então, depois dos ataques dos barcos submarinos, foi declarado o bloqueio do Reino Unido, que afundou vários navios. Não importava de qual nação seja, incluindo o navio Lusitânia, que eu já falei no início do vídeo. Então, se você quer saber sobre ele, vai dar uma olhada lá.
Os alemães também usaram os Zeppelins para bombardear algumas cidades britânicas, incluindo Londres. Porém, isso não se mostrou muito eficiente. Na frente oriental, os impérios centrais conseguiram ganhar batalhas consecutivas contra a Rússia. A Alemanha consegue avançar na Polônia Russa. Em agosto, eles conseguem invadir a cidade de Varsóvia, além de avançar no território da Lituânia. Mas para o fim do ano, a Áustria-Hungria consegue recuperar a maior parte dos territórios dominados pela Rússia, da Galícia. Mas eles ainda estavam parados na Sérvia. A Bulgária estava querendo seus territórios de volta e, quem sabe, pegar a tão querida Macedônia. Então, vendo quão bem os impérios centrais estavam indo contra a Rússia, ele resolve entrar na guerra no lado dos impérios centrais e começam a invadir a Sérvia. Agora, tentando que lutar em duas frentes, a Sérvia não resiste e é facilmente dominada pelos impérios centrais. E o exército sérvio então vai para a Albânia, que é neutra. Mesmo assim, os impérios centrais vão lá atrás deles. Um pouco tempo depois da capitulação da Sérvia, a Bulgária anexa boa parte dos seus territórios. Na Mesopotâmia, os britânicos tentam um avanço até a cidade de Bagdá, mas são parados e obrigados a recuar para Quds, onde são cercados. A operação de bloqueio do Reino Unido estava indo bem, porém fez alguns navios americanos serem afundados, fazendo os Estados Unidos pedir gentilmente para os alemães pararem de fazer o bloqueio. E os alemães pararam, porque eles não queriam mais um país na guerra. Ainda naquele ano, os aliados conseguem invadir as colônias de Camarões e Namíbia. Só que na Tanzânia houve muita resistência, que estava no comando do imperador Pon von Lentvorbeck, que resistiria isolado na África durante toda a guerra, com apenas um pequeno grupo de guerrilheiros. Mais ou menos um ano já tinha se passado desde que a Primeira Guerra começou. Ainda tem muito para contar. Bom, galera, esse foi o vídeo. Se vocês tiverem gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se e ativem o sininho para receber as notificações. E não se esquecem de me seguir no TikTok, que é curiosidades_low. Lá vocês podem ver alguns vídeos que eu postei ontem.